Olá, estamos de volta com o nosso estudo sobre Gálatas, nesta série de lições da Escola Sabatina, intitulada O Evangelho em Gálatas. Na semana passada, nós estudamos Gálatas capítulo 3, versículos 15 a 20, e vimos que Paulo deixa bem claro que a aliança que Deus fizera com Abraão é uma aliança irrevogável, de salvá-lo a ele, a sua descendência e todo o mundo pela fé. A lei, diz Paulo, lembram-se daquele slide que nós usamos? A lei veio 430 anos depois da aliança que Deus fizera com Abraão e não veio para substituir aquela aliança, não veio para revogá-la, não veio para acrescentar absolutamente nada à aliança que Deus fizera com Abraão. Surge então a pergunta, por que então a lei? E aí Paulo fala três coisas importantíssimas sobre a lei no versículo 19. Ele explica o porquê do Sinai. Foi adicionada, e nós vimos que o que ocorreu no Sinai foi a mesma lei que sempre existiu, que é um reflexo do caráter de Deus, foi acrescentada numa nova roupagem, linguagem forte, negativa, tábuas de pedra, todo o recurso audiovisual do Sinai, trovões, relâmpagos, o monte que fumegava, Deus tinha uma intenção. Paulo diz na segunda frase do versículo 19, por causa das transgressões, para que o povo de Israel sentisse quão pecador ele era. A lei dada no Sinai foi um pronunciamento da condenação de Deus contra aquele estado de pecado e miséria do povo de Israel. E a terceira coisa que Paulo fala no versículo 19 é que a lei do Sinai, não é aquele regime, é o regime da lei, nós identificamos isto como sendo o período da antiga aliança, duraria até Cristo. Então a lei foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente. Então este regime que Deus estabeleceu no Sinai teria um fim, teve um começo e teria um fim. Muito bem, nesta semana nós vamos estudar os versículos 21 a 25, em que Paulo vai continuar sua argumentação. Ele vai continuar sua explicação acerca do propósito de Deus. Por que Deus deu a sua lei, instituiu a sua lei, o que aconteceu então neste processo em relação à outorga da lei no Sinai. E no versículo 21, que nós começamos, o primeiro versículo, Paulo diz, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Claro que a lei não é contrária. Deus deu a sua lei no Sinai, ela não veio para disputar lugar, para concorrer com a aliança com Abraão, não veio para revogar, não veio para alterar, não veio para anular a aliança que Deus fizera com Abraão. A lei não é contrária ao plano de Deus, não há nada de errado com a lei. Foi Deus quem deu sua lei no Sinai e ele tinha um propósito específico ao fazê-lo. Paulo diz, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça seria procedente da lei. Versículo 21, o que ele está dizendo é que se a lei viesse para concorrer com a promessa, a aliança que Deus fizera com Abraão, na verdade tudo teria sido muito mais fácil. A justiça que o ser humano precisa seria então obtida por meio da lei, mas não foi por esta razão que a lei foi dada. No versículo 22, Paulo continua e ele explica um pouquinho mais do que ele quis dizer com a expressão por causa das transgressões no versículo 19. Ele diz, a Escritura que é uma referência à lei como um todo, encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Nesse versículo, Paulo esclarece o resultado da outorga da lei. Se lá no versículo 19 nós temos a causa, por causa das transgressões, aqui no versículo 22 nós temos o resultado da outorga da lei. A lei confina tudo sob o pecado. O que Paulo estaria querendo dizer com isto? A lei encerrou tudo sob o pecado. Na verdade, ao a lei revelar o pecado e condenar o pecador, a lei como que aprisiona todo mundo ao seu pecado.
não é? Esta é a ideia. Ao a lei revelar o pecado, condenar o pecador, ela como que não deixa ao ser humano nenhuma chance de escape. Ele fica aprisionado ao seu pecado. E agora Paulo esclarece o porquê, na segunda parte do versículo 22, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Este para que, no versículo 22, em grego, é a partícula rina, que implica propósito. Então, por que Deus revelou sua lei no Sinai? Por que Deus veio com todo aquele regime, o regime da lei no Sinai, até Cristo, não é? Foi por causa das transgressões, para revelar o pecado, condenar o pecador, para que, não é? Versículo 22, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Aqui nós temos então o propósito. Só recapitulando, versículo 19, a causa, as transgressões. Versículo 22, primeira parte, o resultado, o confinamento, o aprisionamento, a condenação do pecador. E na segunda parte do versículo 22, então, o propósito da outorga da lei, conduzir o pecador a Cristo. E agora, versículo 23, cada versículo Paulo recapitula e amplia um pouco o seu pensamento. No versículo 23 ele vai dizer, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Antes que viesse a fé, na verdade, é antes de Cristo, não é? Lá no versículo 19 ele diz que a lei foi adicionada até que viesse o descendente, não é? No versículo 22 ele vai dizer para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida. E agora no 23, antes que viesse a fé, ou seja, antes que a lei surtisse este resultado esperado, produzisse fé em Jesus Cristo, não é? Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Estávamos aprisionados sob a lei, nela encerrados. É o que ele já dissera no início do versículo 22. A Escritura encerrou tudo sob o pecado. Nós temos um outro slide que eu gostaria de mostrar. Vamos só recapitular o que ele vem dizendo desde o versículo 19. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. A lei, que veio 430 anos depois, não veio para anular a promessa com Abraão. Por que então a lei? Ela foi adicionada. Um novo sistema, um regime, o regime da lei. A lei em tábuas de pedra, linguagem forte, negativa, condenatória, trovões, relâmpagos, tudo para impressionar o povo de Israel. Mas por quê? Por causa das transgressões, diz Paulo, não é? Por causa do estado de depravação e miséria do povo de Israel, até que viesse o descendente, até que viesse Cristo. Então nós estamos aqui, Paulo agora está falando do que ocorreu durante este período, do Sinai até Cristo, desde a outorga da lei até a vinda de Cristo. E ele diz no versículo 22 que a lei, então, encerrou todos os seres humanos, não é, sob o pecado. E ele volta a dizer isso no versículo 23. Antes que viesse a fé, antes que a lei produzisse o seu efeito esperado, planejado, o propósito para o qual ela fora dada, que era revelar o pecado, condenar o pecador e conduzi-lo a Cristo, antes que a lei fizesse isto, nós estávamos aprisionados sob a tutela da lei. Porque a lei, em primeiro lugar, revela, em segundo lugar, ela condena. Então, é como se a lei fosse um policial, por assim dizer, e o pecador aprisionado ao seu pecado, o pecador condenado. Esta era a realidade do ser humano, da humanidade, entre o Sinai e a cruz. Antes que viesse a fé, Gálatas 3:23, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados. Para esta fé, aqui está o propósito pelo qual Deus fez isto, não é? Para produzir no ser humano a fé, para levá-lo a crer em Cristo como seu substituto, como seu Salvador. E então chegamos ao versículo 24. Diz Paulo, de maneira que, ele está resumindo,
tudo que ele vem dizendo sobre a lei. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Este versículo é absolutamente claro, não é? Ao revelar a sua lei no Sinai por causa das transgressões e aprisionar toda a humanidade ao seu pecado, condenar a humanidade, a intenção de Deus era fazer com que tivéssemos fé em Cristo, levar o povo de Israel a ter fé em Cristo, não é? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A palavra grega aqui traduzida por aio é paidagogos, é a mesma palavra da qual veio a palavra pedagogo em português. Só que pedagogo tem uma conotação mais de ensino, ao passo que nos dias de Paulo, um paidagogos não era um professor propriamente dito. Nos dias de Paulo, um paidagogos era um disciplinador, geralmente um escravo de famílias abastadas, responsável pela disciplina dos filhos. Inclusive, nós temos algumas gravuras que chegaram até nós da antiguidade, retratando o paidagogos com uma vara na mão, uma vara de punir, de disciplinar. Era dele a responsabilidade de fazer com que os filhos cumprissem os horários, levassem até a escola, trouxessem, acompanhassem o dever de casa, e eles tinham, inclusive, esta autoridade. Se o filho saísse dos trilhos ou não fizesse as coisas certas, ele tinha autoridade para punir, para castigar. E o que Paulo está dizendo é exatamente isso, não é? A lei foi como um disciplinador. A lei foi um paidagogos durante este período. Ao revelar o pecado, condenar o pecador, a lei bateu, a lei condenou, a lei castigou, com a intenção de fazer com que o ser humano sentisse sua necessidade de Cristo. Só um pequeno parênteses aqui. É importante que nós sintamos a gravidade do pecado. Enquanto nós não sentirmos a gravidade do pecado, nós não vamos sentir a necessidade de um Salvador, a necessidade de um Redentor. E às vezes é necessário que Deus revele o pecado ou a malignidade do pecado de forma ainda mais intensa por causa do estado de embrutecimento, de insensibilidade da humanidade. E foi o que Deus fez no Sinai. Por causa das transgressões do povo de Israel, Deus teve que fazer uma revelação muito intensa, não é, da sua santidade, para que o povo se sentisse condenado, perdido. E então, a intenção de Deus era conduzi-los a Cristo. De maneira que a lei, versículo 24, serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei foi um disciplinador para que eu sentisse a necessidade de um Salvador. E que lei faz isso? Algumas pessoas, em algum momento, costumavam dizer que a lei que foi introduzida no Sinai, que serviu de aio, era a lei cerimonial. Não, esse pensamento não é correto, infelizmente. Embora houvessem leis cerimoniais em Israel, a lei que revela o pecado e que pune o pecador, fazendo com que ele sinta a necessidade de Cristo, só pode ser a lei moral, não pode ser a lei cerimonial. E a senhora White tem uma declaração no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 233, onde ela diz assim: perguntam-me acerca da lei em Gálatas. Que lei é o aio que nos deve levar a Cristo? Respondo, diz ela, tanto o código cerimonial quanto o moral dos 10 mandamentos. E a página seguinte, página 234, ela declara: a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Ela está citando Gálatas 3:24, e então ela diz: nesta passagem, o Espírito Santo, pelo apóstolo, refere-se especialmente à lei moral. Em que pese o fato de estas declarações terem sido ditas, não é, escritas, ainda no final do século XIX, por muitas décadas, muitos adventistas, infelizmente, interpretavam o aio de Gálatas 3:24 como sendo a lei cerimonial. Mas, como eu disse, a lei que revela o pecado e que condena o pecador só pode ser a lei moral. E o que Paulo está dizendo é exatamente da função da lei durante este período do Sinai à cruz. A lei, como um disciplinador implacável, ao revelar o pecado, manteve o pecador aprisionado ao seu pecado,
condenado, não é? Para que ele sentisse a necessidade de Cristo, para nos conduzir a Cristo. E temos então o versículo 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Uma vez que a lei cumpre o seu papel de fazer com que eu me sinta culpado, perdido, e a necessidade de um Salvador, a lei me conduzindo a Cristo, eu não estou mais sob este papel disciplinador da lei. Eu não estou mais sob o aio, não estou mais subordinado ao castigo da lei, à condenação da lei. A ideia é bastante simples. É mais ou menos como um filho que faz algo errado. E o pai chega e conversa com ele e diz, filho, infelizmente eu vou ter que discipliná-lo pelo que você fez. Ele disciplina, o filho pede perdão e no dia seguinte o pai chama o filho novamente e diz, você se lembra do que você fez ontem? Você fez algo errado e eu vou ter que discipliná-lo. E o filho pede perdão uma segunda vez e o pai disciplina o filho uma segunda vez e isto acontece uma terceira vez no dia seguinte e uma quarta vez no outro dia. É correto isto? Claro que não. Por que o pai vai continuar disciplinando o filho se o filho já reconheceu o seu erro, já pediu perdão, já restaurou a sua relação com o pai? Por que o pai vai continuar disciplinando o filho? É o que Paulo quer dizer aqui. Nós não estamos mais sob a disciplina da lei, nós estamos mais sob o aio. A lei deixa de me bater, a lei deixa de me condenar, porque ela já cumpriu o seu propósito, a sua finalidade, que é me conduzir a Cristo. Nesta ideia de Paulo, ele apresenta o papel da lei no plano da redenção. E alguns autores ficam bastante desconfortáveis com a noção de que a lei exerce um papel no plano da redenção. É exatamente o que Paulo está dizendo. A lei nos conduz a Cristo. É interessante notar como que algumas pessoas têm uma opinião muito negativa acerca da lei do Sinai, como se houvesse alguma coisa de errado com ela. Infelizmente não há, não é? Ela foi uma revelação de Deus, foi parte de um plano de Deus, o plano da velha aliança para revelar o pecado do povo de Israel por causa do seu estado de depravação e miséria, para condená-lo, a fim de que eles sentissem sua necessidade de Cristo. A lei foi um instrumento usado por Deus no processo da redenção. O agente é Cristo, quem salva é Cristo, mas a lei é um instrumento que faz com que o ser humano sinta a malignidade do pecado e sinta a necessidade de um Salvador. Quando aprendermos a olhar para a lei de modo um pouco mais positivo, menos preconceituoso, nós vamos entender o propósito divino com a sua revelação. Obrigado por sua atenção, esperamos revê-lo novamente na próxima semana.